Olá, pessoal! Seguimos na nossa disciplina de Geossistemas, Evolução da Terra e da Vida, e agora a gente vai conversar um pouquinho sobre o que aconteceu depois da explosão cambriana, da diversidade biológica, e ali antes da invasão do ambiente terrestre pelas plantas e artrópodes no Siluriano. Então, entre o Cambriano e o Siluriano, a gente tem o período Ordoviciano. Então, vamos falar um pouquinho, brevemente, sobre o que aconteceu com a Terra e com a vida nesse período. O Ordoviciano fica entre 485 e 443 milhões de anos. Lembrando que a gente está na Era Paleozoica, período Ordoviciano, lá no Fanerozoico. Então, o Ordoviciano é a segunda divisão da Era Paleozoica. Teve uma duração de mais ou menos 42 milhões de anos, iniciando-se há 485 milhões de anos e terminando lá há cerca de 443 milhões de anos. Teve a origem do nome em antigos tribos celtas, os ordovícios, também lá no norte do país de Gales. Como que era a configuração do nosso planeta, das massas de terra, dos continentes lá no Ordoviciano, né? Então, nessa figura em cima, a gente vê a configuração paleogeográfica há 470 milhões de anos. Era relativamente parecida com aquela que a gente viu lá no Cambriano, né? Alguma modificação. Então, se vocês forem lá olhar na aula anterior do Cambriano, deem uma olhada lá e voltem e olhem aqui. Vocês vão ver que deu uma mexidinha na posição das massas de terra. E vai ter uma transformação também aí mais para o final do Ordoviciano, como a gente pode observar aqui embaixo, há 450 milhões de anos. E se a gente observar à direita, aqui ao lado, a gente vai ver o Gondwana, né, que se formou lá no Cambriano, a junção das massas de terra, e tá o que a gente estava falando, né, durante o Cambriano, que o Gondwana está mais próximo do Polo Sul. Então, quando a gente olha nessa figura aqui, a gente vê tanto a América do Sul quanto a África próximas ali do Polo Sul. Isso vai ser importante para a gente entender as questões climáticas, né, da glaciação, das glaciações, e no surgimento, no desenvolvimento das faunas aí durante o Ordoviciano. Então, o Ordoviciano, ele é determinado na base dele, ela é marcada pelo primeiro aparecimento de um micro-organismo. Na realidade, ele é um vertebrado primitivo, que são os conodontes, tá? Que viveram nos mares do Paleozoico, foram muito abundantes, eram excelentes fósseis guias dos mares paleozoicos. Mas eram organismos de corpo mole também. E a única parte mineralizada desses organismos eram os dentes, que ficaram preservados praticamente em todo o registro, né, sedimentar dos mares durante todo o Paleozoico, extremamente abundantes. Então a gente vai ver que praticamente todos os andares, né, do Paleozoico são marcados na base pela ocorrência ou de graptolitos, no Paleozoico mais inferior, e depois com base em conodontes, tá? Que eram esses vertebrados primitivos, aonde é o dentinho deles que fica bem preservado, porque ele biomineraliza, né, para uma fluorapatita. Então, a gente tem esses organismos marcando cada um dos momentos do tempo geológico. Então, no Ordoviciano, ele é marcado pelo primeiro aparecimento do Conodontes e Apetognathus fluctivatus, tá? Bom, a fauna desse período ela é composta por diversos invertebrados, que a gente já vinha vendo lá no Cambriano. Peixes primitivos e algas, que foram extintos em cerca de 60% dos gêneros e 25% das famílias ao final do Ordoviciano. Então, o final do Ordoviciano ele é marcado por uma grande extinção em massa, principalmente relacionada aos organismos de águas tropicais, tais como os braquiópodes, briozoários, cefalópodes, nautiloides. Então, relacionado a um esfriamento nos oceanos provocado pela glaciação que cobria o norte da África, né, localizada nessa época lá no Polo Sul, como a gente viu agora ali no mapa paleogeográfico.
Então, essa glaciação fez com que esses organismos acabassem se extinguindo, né? Táxons desses organismos se extinguiram aí no final do Ordoviciano. Mas durante o Ordoviciano, o nível do mar global ele subiu muito, né? Atingindo os mais altos níveis já alcançados. Então, o mar ele vinha subindo desde o Ediacarano até o Cambriano, né? E continuou durante o início do Ordoviciano. Houve ainda nesse início uma queda abrupta do nível do mar. Tá? Então, essas variações relativas do nível do mar, elas vão ser também extremamente importantes no comportamento da fauna e depois da flora também. Então, os organismos adaptados ao ambiente marinho, então numa progressão, numa subida relativa do nível do mar, eles vão acompanhando, né, essa subida do nível do mar e em momentos regressivos, né, de quedas do nível do mar, os organismos vão acompanhar também. Então, a gente vai poder observar isso na sedimentação. Então, no Ordoviciano, teve essa subida relativa do nível do mar, descida relativa do nível do mar, e logo a seguir se registra uma irradiação explosiva, né, da fauna paleozoica pré-existente atribuída à elevação, a essa elevação do nível do mar, né, inundando as terras emersas e formando enormes áreas rasas nos mares epicontinentais. Tá? Então, essa fauna do Ordoviciano ela foi muito mais diversa do que a do Cambriano, também por causa dessa expansão ecológica. Então, com essas subidas do nível do mar, atingindo, então não ficou só ali naquelas áreas costeiras, né? O nível do mar subiu, a fauna, como a gente viu lá no Cambriano, né? Ela estava muito bem adaptada, diversificada no ambiente marinho, subindo o nível do mar, ampliou a área, né, de expansão que os organismos podiam viver. Então, uma diversificação dessa fauna cambriana se deu por causa dessa expansão ecológica, então, onde a gente vai observar organismos aí, suspensívoros e pelágicos. Então, nesse período, houve também um aumento gradativo dos níveis de oxigênio na atmosfera. Então, durante o Ordoviciano, ele marca o aparecimento de uma assembleia de organismos marinhos pós-cambrianos. Tá? Então, vamos lembrar lá da fauna cambriana. Lembra lá? As extinções no final do Cambriano deram impulso para os organismos, porém não foi nada excepcional. Assim, alguns nichos eles tornaram-se propícios para serem novamente explorados. Então, invertebrados como graptozoários, braquiópodes, trilobitas, algas vermelhas e verdes, conodontes, peixes primitivos, cefalópodes, corais, crinoides e gastrópodes, eles vão ocupar agora os cenários do Ordoviciano. Então, saem, por exemplo, os arqueociatídeos e entram nesses nichos os corais. Então, a gente vai ver aí os corais rugosos e tabulados, eles vão formar os recifes aí a partir do Ordoviciano. Então, trilobitas, moluscos e braquiópodes, eles vão se diversificar, porém mais lentamente. Tá? E os cefalópodes eles vão se tornar os maiores predadores a partir do início do Ordoviciano. Então, o Anomalocaris ele foi um grande predador nos mares cambrianos. Então, o Anomalocaris lá, o predador da fauna do folheiro de Borges. E agora, no Ordoviciano, a gente vai ter os cefalópodes, os nautiloides, como grandes predadores dos mares ordovicianos. Então, existe um termo chamado GOB, que é o Grande Evento de Biodiversificação do Ordoviciano, que seria essa irradiação ordoviciana. Né? Então, se a explosão cambriana ela é vista como responsável pelo surgimento dos filos modernos, o GOB ele pode ser considerado como o preenchimento desses filos. Então, a evolução dos organismos, eles surgem ali no Cambriano e vão se adaptar, se desenvolver, se diversificar a partir do Ordoviciano, tá? Para a gente ter aí as classes atuais, e claro, algumas extintas, né? E de taxas de níveis mais baixos. Então, a gente observa aí o Cambriano, o Paleozoico
E as faunas, aquelas que eu falei para vocês, né? A fauna cambriana, a fauna paleozoica, aí o gobe, e depois as faunas modernas. E as setas indicam as principais, as grandes extinções, que foram as extinções em massa, tá? Possíveis causas aí para o gobe. Então, mudanças na paleogeografia, na atividade tectônica, que vão afetar a disponibilidade de nutrientes, então a variação na circulação oceanográfica, né? Posição dispersa das massas continentais teria criado uma grande diversidade de ambientes, favorecendo essa diversificação. Então, a expansão ordoviciana, a gente vai observar o quê? A diversificação dos invertebrados com conchas, os primeiros peixes, que eram agnatos, onde a gente tem aí à direita os ostracodermos, que são extintos, tá? E as mixinas e as lampreias, que são fósseis, que surgiram ali no Ordoviciano, mas que existem até hoje. E esses organismos, então esses ostracodermos e as mixinas e as lampreias, então tem um esqueleto cartilaginoso e eles são desprovidos de mandíbula, tá? Então a gente tem peixes primitivos no Ordoviciano, que são característicos aí que vão representar os ambientes marinhos. A gente não tem peixes no Cambriano, a gente vai ter só a partir do Ordoviciano, tá? E esporos das primeiras plantas terrestres. Não se tem preservado fósseis das plantas terrestres, tá? Mas dos esporos delas, então da divisão das briófitas, tá? E que são os musgos, tá? Então, esses são dois elementos interessantes e importantes da diversificação, da explosão, né, de vida ordoviciana. Então, aí um registro, uma reconstituição dos mares do Ordoviciano, com a fauna, com os cefalópodes, que eram aí os grandes predadores, que a gente pode ver ali embaixo, né, uma concha de um cefalópode nautiloide, crinoides, então esses mais vermelhinhos ali, laranjinhos, algas, trilobitas, então o nautiloide aí predando os trilobitas, e os braquiópodes, que são aquelas conchinhas sésseis ali do ladinho do nautiloide. Então, uma reconstituição, né, de como seria o mar nessas regiões tropicais, regiões quentes, os mares do Ordoviciano. Principalmente que a gente vai observar lá na Euramérica, na Eurásia, e não vai ter essa preservação aqui no sul por causa da posição paleogeográfica nossa aqui do Gondwana, que estava próximo do Polo Sul. Então, fauna marinha do Ordoviciano, né, com esses organismos ali, aqui nessa figura a gente observa aí de novo, né, os grandes predadores, os cefalópodes e os trilobitas, ali mais no meio da imagem, do lado deles os braquiópodes, e aí os crinoides também, os recifes, né, briozoários. Então, toda essa fauna de invertebrados marinhos bem adaptada aí durante o Ordoviciano. A predação, né, os cefalópodes aí predando os coitados dos trilobitas, né, eram as presas aí preferidas durante o Paleozoico. A preservação maravilhosa e magnífica dos trilobitas, então que a gente vai observar o registro deles, né, então no Cambriano, com formas características, Ordoviciano, Devoniano, Carbonífero e Permiano, então eles eram excelentes fósseis guias. E a diversificação da vida, então alguns registros de fósseis, né, e alguns inteiros, outros fragmentos, restos, vestígios, né, então desses organismos do Ordoviciano que a gente observa aí. Então vestígios, né, de braquiópodes em cima à esquerda, restos de braquiópodes, né, em cima mais à direita, briozoários no centro, graptolitos ao lado, cefalópodes, à esquerda os trilobitas e embaixo aí os ecnodermados. Então, preservação dos crinoides, né, os lírios do mar. Então, de todos esses organismos marinhos, esses invertebrados marinhos, bem adaptados aí aos mares de águas quentes do Ordoviciano.
Os braquiópodes, que foram invertebrados muito comuns nesses mares de águas rasas, né, conchinhas aí preservadas dos braquiópodes. Os graptolitos, né, que foram excelentes fósseis guias, eles são marcadores bioestratigráficos. Então, vamos puxar lá do que vocês tiveram na aula sobre bioestratigrafia, né, no Paleozoico inferior. Então, essas colônias desses animais, tanto graptozoários quanto os conodontes, são excelentes marcadores do Paleozoico inferior, né. Aqui, no caso, os graptolitos eram abundantes, eram plantônicos, muitas espécies existiram por menos de 1 milhão de anos, então eles dão um excelente refinamento para o Paleozoico, né, para o Paleozoico inferior, e são encontrados principalmente em folhedos negros, né, devido à delicadeza das suas estruturas orgânicas. Os conodontes, que eu tinha comentado antes com vocês, aqui a gente está vendo, são 2 dentes, né, essas formas elas são milimétricas, por isso eles também podem ser estudados na micropaleontologia. Isso que a gente está vendo aqui são os elementos conodontes, né, que são essas peças denticuladas milimétricas do vertebrado primitivo chamado conodonte, que tinham a função alimentar. São fosfáticos, eles mineralizam, né, uma fluorapatita, e eram característicos de ambiente marinho. Então, para cada momento do tempo geológico do Paleozoico, então Cambriano, Ordoviciano, Siluriano, Devoniano, Carbonífero e Permiano, eles foram mudando a morfologia desses dentes e por isso eles são excelentes fósseis guias e são abundantes em determinados períodos, mais abundantes que outros, porque eles, assim como todos os grupos, são afetados pelas variações ambientais. Então, como era a paleogeografia do Ordoviciano? Né? Então, os continentes eles eram cobertos por esses mares rasos. As massas continentais eram componentes da Euramérica, né, Laurásia, Laurentia, e estavam reunidas próximos à linha do Equador, enquanto que o Gondwana ele se distribuía mais aqui próximo ao Polo Sul. Então, a América do Sul e a África estavam mais próximas do Polo Sul. Então, a deriva continental causada, no caso, pela orogenia taconiana, então essa movimentação que ocorreu, da deriva continental, a gente chama de orogenia. Né? Em cada momento, essas orogenias elas têm um nome diferente. No caso aqui do Ordoviciano, é a orogenia taconiana. Ocasionou o fechamento de um oceano chamado Iapetus, né? Que vai dar origem ao Proto-Oceano Atlântico, diminuindo a distância entre a Laurentia e a Valônia e causando grandes mudanças no mundo ordoviciano. Então, houve a diminuição desse oceano. As formas estavam adaptadas, as formas de vida estavam adaptadas a esse ambiente marinho. Então, isso vai causar mudanças, vai causar um estresse ambiental no Ordoviciano. O clima no Ordoviciano, né? Então, no Ordoviciano inferior à média, as temperaturas eram medianas e o mar estava acima do nível atual. A atmosfera ela possuía grandes concentrações de gás carbônico, com um clima úmido e ameno. Então, o clima ele começou a mudar quando o Gondwana começou a migrar mais para o sul. Tá? E foi um período de resfriamento global, em que grande parte do hemisfério sul acabou coberto por uma grande capa de gelo, né? Como a gente falou, a glaciação, no final do Ordoviciano. Então, essa extinção do Ordoviciano ela é causada por esses fatores climáticos, tá? Por causa da glaciação, que causou aí 60% de todos os gêneros de invertebrados marinhos, como os braquiópodes, briozoários, os cefalópodes nautiloides, né, os predadores aí do Ordoviciano, eles vão desaparecer, vão ser as principais vítimas dessa extinção ordoviciana. E como que era o Ordoviciano no Brasil? A gente já tem algum registro? Tem pouco, mas tem algum registro. Principalmente de microfósseis na bacia do Amazonas. Então, possui um registro de acritarcas e quitinozoários. Acritarcas aqui à esquerda, quitinozoários à direita. Sendo o mais antigo registro sedimentar nas bacias paleozoicas brasileiras.